Quem espera a revelação, eu vou soltar algo aqui da parte de Deus. Eu ainda não vi Bolsonaro preso. É uma loucura sem precedente tentar prender Bolsonaro. O ferrão é muito maior do que se pensa. É de uma hora para outra, vai acontecer tudo junto. Eu falo da hora do impacto. Eu acredito que quando quiseres verdadeiramente prender Bolsonaro, vem uma parte de uma surpresa. Infelizmente, até quem não acredita vai sofrer impacto. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, olhando nos olhos de vocês. Eu não vejo Bolsonaro preso. 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 Eu vejo um reboliço muito grande de coisas aí bombásticas que vão acontecer de uma hora para outra nesses dias aí. Deus vai botar tudo fileira dominó. Mas tudo pode mudar em um minuto. Muitas coisas vão mudar em poucos dias. Vem coisas fortes, grandes e decisivas. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Essa situação insustentável é uma uma contenda muito grande no meio das instituições. Uma contenda muito grande. E a justiça será feita. É como se estivesse chegando a hora do basta. Basta. A grande mídia e a imprensa nacional brasileira vai ter muito assunto para falar durante muitos dias. Se preparem. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Eu estou alegre hoje, Senhor. Hoje tu me mostra o cheiro da tua justiça aqui no território nacional brasileiro. Eu consigo sentir o cheiro da justiça de Deus. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Bolsonaro. Eu vou repetir novamente, eu vou desenhar, repetir milhões de vezes para quem não entende, que eu ainda não vi Bolsonaro preso. Eu ainda não vi Bolsonaro preso. Eu não vejo ainda Bolsonaro preso. Sabemos que o que mais desejam é isso, é que Bolsonaro seja preso. Isso já vem uma luta já há mais de 2 anos para que isso aconteça. Mas até o presente momento não aconteceu. Na live passada, para tirar as expectativas negativas de alguma pessoa, eu disse, olha, não se preocupe. E repeti 10 vezes ou mais, eu não vejo Bolsonaro preso. Eu não vejo Bolsonaro preso. Existem muitas caminhadas ainda para se dar. E tudo tem o seu tempo, segundo o livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E tudo tem esse tempo determinado. E há um tempo. Eu vejo dezenas, as pessoas me mandam, de canais e até mesmo videntes brasileiros afirmando que Bolsonaro vai preso. Há 2 anos eu vejo as pessoas mandando de um vidente brasileiro afirmando que Bolsonaro vai preso. Afirmando que Bolsonaro vai preso. E eu digo sempre, eu ainda não vi Bolsonaro preso. A não ser que eu desenhe, faça um negócio para botar na cabeça do povo, abra a cabeça do povo e coloque dentro da cabeça. Eu não vejo Bolsonaro preso. Então eu quero começar com isso, não vejo Bolsonaro preso. Existem muito mais coisas ainda para acontecer. Olha, eu estou cheio de visão hoje. Eu vim aqui porque senão eu estava passando mal. Convida mais 7.000 pessoas para acompanhar as visões que Deus me deu. E vai ser preciso você gravar esse negócio. Vai ser preciso você gravar esse negócio. Vai ser preciso
você gravar este negócio. E eu quero repetir novamente, centenas de milhares de vezes, que até hoje eu não vi Bolsonaro preso. Não vi. Não vi Bolsonaro preso. E eu vou dizer mais uma coisa para você. É uma loucura sem precedente no reino espiritual, porque falo só dele. É uma loucura sem precedente, Fábio Pereira, tentar prender Bolsonaro. O ferrão é muito maior do que se pensa. O ferrão é muito maior do que se pensa. Eu estava hoje conversando com um amigo. Nós estávamos orando e conversando. E esse amigo, um coronel, e eu falava com esse amigo coronel, e ele dizia, olha, a sua parte espiritual, o que você tem a dizer? Eu disse, coronel, nós só temos que viver um grande impacto. Esse impacto que não tem como voltar atrás, não tem como retroceder atrás. Se vista de pano de saco. Ore pela nação brasileira, porque os dias são decisivos. Infelizmente, até quem não acredita vai sofrer o impacto desse grande dia decisivo. Mas o Senhor libertará o Brasil por completo. Deus não faz obra nenhuma que fique pela metade. Deus só faz obra completa. Eu quero dizer duas coisas importantes hoje, para que todos nós ficamos guardados, para que nós possamos saber, e aí vocês tiram suas conclusões, depois das verdades, se vai acontecer ou não. Tire suas conclusões, se vai acontecer ou não, tá? Apenas aqui eu falo, apenas isso. É Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, estou olhando nos olhos de vocês. Eu não vejo Bolsonaro preso. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. 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 Será que deu para entender? Ou quer que eu diga mais forte do que isso? Eu, na minha espiritualidade, que busco com Deus, através do Espírito Santo de Deus, amando todos e a todos, porque eu amo mesmo, eu não vejo Bolsonaro preso. Não, mas não pode tentar é uma coisa, querer é outra. Executar a prisão é completamente diferente. Eu não vejo Bolsonaro preso. Eu vejo um reboliço muito grande de coisas aí bombásticas que vão acontecer de uma hora para outra nesses dias aí. Ah, meu pai do céu, até o dia 7, se não me salva a memória. Que dá uma data que Deus tinha dito. Até o dia... Gente, quando eu digo uma data, não significa que é aquela data naquele dia 7. É do dia que eu disse até o dia, todos os acontecimentos. É hoje, amanhã, depois da manhã, depois blá, 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 blá. Você entendeu? Agora, uma libertação não se dá simplesmente sem dor. Vai ter que ter dor. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Eu não vejo. Meu irmão, a esquerda pode comemorar à vontade, qualquer tipo. Eu não vejo Bolsonaro preso. Não vejo. E eu falava hoje o seguinte, que eu vou falar aqui para vocês. Eu não sou de rodeio, não, digo logo. Olha, a pressão vai ser tão grande, o que vem por aí é tão destruidor, tão magnífico no reino espiritual. E eu falo do reino espiritual, não falo do político, eu falo do reino espiritual. É tão magnífica que vem aí no reino espiritual, que é impossível a pessoa não temer. Mas fica tranquilo, vamos ver os próximos capítulos do que vai acontecer. Né? Vamos ver os próximos capítulos do que vai acontecer. Aí a gente vai olhando, vai vendo o que vai vir. Mas tudo pode mudar em 1 minuto. Tudo pode mudar em 1 minuto. Tudo isso pode mudar. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Eu não vejo. Eu vejo Deus impactar o território nacional brasileiro de uma maneira tão gigante que vai ter que obrigar muita gente a se refletir. Porque o negócio não vem de brincadeira. É como se fosse um veneno, uma arma destrutiva por completo. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Para quem queria saber disso, eu vou repetir 1000 vezes. Eu não vejo Bolsonaro preso. Não vejo. Muitas coisas vão mudar em poucos dias. Muitas coisas irão mudar com poucos dias. E eu vou dizer claramente, sem rodeio, eu vejo só o bem para a direita brasileira. E só coisas desfavoráveis para a esquerda brasileira. Cada um se responsabilizará pelos seus atos, pelos seus desejos de poder, de glória e de ambição. O que o ser humano planta, aquele colhe. A colheita, a plantação é livre, mas a fatura chega e a colheita é certa.
Então, vem coisas fortes, grandes e decisivas. Tudo que vem aí é decisiva. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus libertará o Brasil. E agora está mais perto do que nunca, porque os acontecimentos vão mais rápido. E aí nós brasileiros já estamos preparados, né? E é preciso orarmos, se vestirmos de pano de saco e orarmos pelo Brasil. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Não vejo. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Eu acredito no meu Deus. Deus vai criar uma situação insustentável no território nacional brasileiro. Nesses dias, poucos dias. Hoje são 29 de 3 de 2025, não é isso? 29 de 3 de 2025, são 22 horas e 45 minutos. Essa situação insustentável é uma briga, uma contenda muito grande no meio das instituições. Uma contenda muito grande, estou falando da parte espiritual, é a parte que me rege e me cabe. Uma briga muito grande, mas muito grande. E esta briga é que vai decidir tudo. As televisões nacionais, internacionais, principalmente a grande mídia nacional brasileira, vai ter muito assunto para falar. Durante muitos e muitos e muitos dias, eu vou repetir. A grande mídia e a imprensa nacional brasileira vai ter muito assunto para falar. Durante muitos e muitos e muitos e muitos dias. Se preparem. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Querer uma coisa, tentar outra. Poder é completamente diferente. Fazer. Eu estou falando pela parte espiritual, assim como cada um de suas crenças e religião tem. Eu, como crente lavado no sangue do Cordeiro, 37 anos de crente, 17 que pastorei, eu não vejo Bolsonaro preso. Mas vai haver um grande rebuliço esses dias, no meio das instituições. Mas é grande. Gente, Deus é bom demais. Ontem Deus, mais uma vez, botou a mão no Brasil e abençoou a nossa nação. E eu vou te explicar o porquê que ontem foi um dos dias mais históricos que eu vivi enquanto deputado federal. Tô indo agora para Anápolis e assim, eu tô transbordando de alegria e gratidão. Eu tive que parar aqui para gravar esse vídeo. Nós decidimos fazer uma caminhada, uma manifestação em Brasília numa quarta-feira à tarde, sol rachando, dia de trabalho. E isso já é difícil, porque a direita trabalha. É por isso que é muito difícil para nós de direita fazermos qualquer tipo de ato político durante a semana, porque nós trabalhamos, ao contrário da esquerda que não trabalha. Então foi decidido fazer uma manifestação em Brasília, que não acontece desde o 8 de janeiro de 2023, numa quarta-feira. Não vou mentir, todos nós estávamos muito apreensivos. Será que daria certo? Será que vai dar muita gente? Será que o Bolsonaro vai comparecer? Porque ele acabou de sair do hospital, de uma cirurgia, bom, você sabe. E o médico falou para ele não ir, que ele decidiu ir do mesmo jeito, que ninguém segura o homem. E aí vem aquela multidão de gente, dezenas de milhares de pessoas. Eu de cima do carro de som, eu olhava para aquilo, eu não aguentei, eu comecei a chorar quando eu vi aquele tanto, quando você vê aquele tanto de gente fazendo o mesmo caminho que as pessoas do 8 de janeiro fizeram, o mesmo trajeto, caminhando no mesmo lugar onde o Clezão caminhou, onde a Fernanda Oliver caminhou, onde a Dona Dalgisa caminhou, que hoje, né, estão presos. E eles corajosamente decidiram fazer o mesmo trajeto. E encheu a rua. Foi assim, não, o coração chegava a doer de tanta emoção. E aí, durante esse trajeto, essa manifestação que a gente achava que não ia dar muita gente, que lotou, o Bolsonaro decide aparecer. Ele não podia, e ele não podia falar, mas ele falou que ninguém segura o homem. Na hora que ele vê aquele tanto de gente, como é que, onde o povo estiver, Bolsonaro estará. Só que o que acontece? Ontem seria julgado, votado na CCJ, uma ação, tá? Uma votação para suspender a ação penal contra o Ramagem, que é um deputado federal. Isso é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. E se passasse, a ação que o Ramagem faz parte, no qual o Bolsonaro também está dentro, teria que ser suspensa até o final do mandato do Ramagem. Então, olha só isso. Sendo aprovado, teria que ser primeiro na CCJ, depois no plenário. Sendo aprovado, o Moraes não poderá julgar Bolsonaro até o final de 2026. Ou seja, Bolsonaro não poderia ser preso até o final de 2026. E no finalzinho da caminhada, gente, isso foi mágico, isso é Deus. No finalzinho da caminhada, a gente recebe a notícia de que votou na CCJ, ganhamos com muito mais votos, suspendendo a ação penal contra o Ramagem, em consequência,
contra Bolsonaro. Sabe aquele medo que a gente tinha que, eles vão prender Bolsonaro, eles vão prender Bolsonaro? Não podem mais prender Bolsonaro. Beleza, no finalzinho da caminhada, que foi maravilhosa, a gente tem essa notícia, a gente divulga essa notícia lá. Aí no final do dia, essa mesma votação tem que acontecer no plenário da casa. E no plenário da casa, nós tivemos 315 votos. Oficialmente, a ação penal, tá, do STF, do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, está suspensa por 1 ano e meio, até o final de 2026. Cara, isso é tão gigantesco. Assim, ontem a gente explodiu de alegria ali no plenário. Explodiu. Hoje eu tô em êxtase. A minha cabeça tá doendo. Eu acordei com a cabeça doendo hoje. Não sabia que a alegria podia dar dor de cabeça. E um dos motivos da gente ter tido tantos votos foi porque os deputados viram aquela quantidade de pessoas nas ruas de Brasília, fazendo a caminhada na esplanada, no eixo monumental. Eles viram, eles estão cada vez mais convictos de que o povo está do lado do Bolsonaro e que as pessoas não aguentam mais essa injustiça. E essa votação para suspender a ação penal contra o Bolsonaro, ela não é só para suspender a ação penal contra o Bolsonaro e Ramagem e acabar com essa injustiça. É um recado gigantesco que a Câmara dos Deputados está passando ao STF. E o recado é: chega. Chega, nós não vamos mais aceitar que as nossas prerrogativas sejam atropeladas, que pessoas sejam perseguidas por suas opiniões e que a direita seja criminalizada. Esse foi o recado dado. Eu te garanto que hoje o STF, Alexandre de Moraes, está revoltado porque nós vencemos uma batalha importantíssima. Nós protegemos Bolsonaro. Gente, Bolsonaro não poderá ele não vai poder botar a mão no Bolsonaro até 2026. Agora, a parte mais difícil a gente conseguiu. Agora é só colocar Bolsonaro elegível novamente. E aí acontece, o Alexandre de Moraes já não tem interferência. Vai dar certo, gente. Eu tô assim, eu fazia tempo que eu não tinha tanta esperança, tanto ânimo, tanto otimismo. Esse ano tá sendo muito louco. PDT pulando fora do barco, o governo se desmantelando, derretendo, o escândalo do INSS acabando com esse governo. Nós vamos abrir uma CPMI do INSS que vai destruir o PT de uma vez por todas. Gente, Deus decidiu focar no Brasil agora, nesse ano de 2025. Então, sim, só queria falar isso porque, assim, foi emocionante ontem e eu tô muito animado, pode ficar animado também. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Certamente foi um dia de vitória, um dia muito positivo, uma demonstração de que todos aqueles 315 deputados federais que votaram a favor dessa matéria sabiam que essa seria uma decisão da Câmara dos Deputados que o STF não ia gostar nem um pouco de receber. No entanto, a gente tem que destacar alguns pontos. Número 1, o PT, inacreditavelmente, fez uma consulta ao STF sobre a extensão dessa suspensão penal. E, algumas semanas atrás, o ministro Zanin, da primeira turma, disse que, caso a Câmara aprovasse essa suspensão em favor do deputado Ramagem, que está sendo acusado inacreditavelmente de todo esse negócio aí de processo de golpe da Disneylândia, que isso daí ia se referir apenas ao crime de dano qualificado e não atingiria outros crimes como associação, enfim, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc., que então, de maneira preventiva, o STF, mais uma vez, dá um passo para muito além da sua competência, querendo dizer aquilo que a Câmara vai decidir, até onde vai essa decisão, e bizarramente provocado pelo PT. Falou, calma aí, um partido político faz uma consulta à Suprema Corte sobre um processo criminal que envolve outros atores, indivíduos, dentre eles Jair Bolsonaro, deputado Ramagem, etc. E o STF responde e ainda notifica, manda um ofício para a Câmara, para dizer para a Câmara, olha, se vocês votarem essa matéria, o resultado vai ser esse daqui. É inacreditável, isso é um atropelo da Constituição. Isso é uma maneira de você apequenar o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, graças a Deus, se posicionou de maneira contrária, de maneira independente, e 315 parlamentares votaram a favor da suspensão dessa ação penal contra o Ramagem. Então o Congresso, que no passado, no mandato anterior, na legislatura anterior, botou o Daniel preso, hoje, o mesmo Congresso, uma nova legislatura, coloca 315 votos para suspender a ação penal contra o Ramagem. E é o que eu tenho dito. Se você for ver na linha do tempo, o desgaste que o Alexandre de Moraes está sofrendo e o incômodo que ele está causando nos outros poderes, a invasão de competência que a todo momento ele comete, o abuso de poder, o abuso de autoridade, isso está movendo a um desgaste onde cada vez mais e mais autoridades estão agindo em contrariedade aos desmandos do Alexandre de Moraes. Ainda não existe a atmosfera perfeita, democrática, de harmonia entre os poderes, para o Congresso Nacional ser 100% independente e votar, ainda que em contrariedade ao STF, matérias como a anistia.
mas a gente está caminhando para esse momento. O preço Alexandre de Moraes está ficando muito alto para ser sustentado por todos aqueles agentes do establishment que ficam nos bastidores dando sustentação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já não está mais confortável, ele tem que fazer jantar, ele tem que puxar as autoridades de Brasília para vir conversar com ele, para ter certeza que está tudo nos conformes, que não há risco para ele. Só que, no entanto, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E Deus quiser, a gente vai aumentar em breve ainda mais esse custo Alexandre de Moraes de carregar nas costas, sustentar toda essa arbitrariedade. Um outro fato relevante que a gente tem que comentar é por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Ramagem e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro, e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, a penas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil, e somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes, apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para apreender meu passaporte, é tudo para matar a oposição, e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.